Para satisfazer seus desejos pervertidos, Bullet Boy atirou a flecha do cupido na própria tia. A flecha vermelha lentamente se fundiu em seu corpo e no momento seguinte sua tia sexy se lançou sobre ele. O nome do homem é Akira, que é órfão desde jovem e teve que morar com sua tia. No entanto, sua tia e tio o abusavam todos os dias, até mesmo negando-lhe comida. Até seus irmãos mais novos frequentemente o batiam e xingavam. Com o tempo, Akira perdeu a vontade de viver. Ele foi até o terraço, pronto para terminar sua vida miserável. Pouco antes de atingir o solo, um anjo o salva, segurando-o em seus braços e poupando-o de uma morte iminente. Como a vida de Akira era tão miserável, ele foi escolhido pelos deuses para se tornar um candidato à divindade. Confuso, Mirai inicialmente acredita que morreu e que este anjo, com nádegas surpreendentemente grandes, está levando-o para o céu. No entanto, a figura celestial que se apresenta como Nas explica que ela o salvou e mostra a ele como o mundo continua como se nada tivesse acontecido. Dominado por seu desejo de acabar com seu sofrimento, Mirai implora a ela para deixá-lo morrer. Nas se recusa e promete que sua missão é fazê-lo feliz. Nas começa a mergulhar no passado de Mirai, revelando que sua família morreu em um acidente há 7 anos e que desde então ele viveu uma vida de abuso sob os cuidados de seus tios. Mirai insiste que não tem amigos ou motivo para continuar vivendo. Em resposta, Nas explica que ele é especial e tem o direito de viver uma vida plena. Para ajudá-lo a alcançar isso, ela oferece 2 presentes. Um par de asas de anjo que lhe permitem voar para onde quiser e uma flecha de cupido vermelha capaz de fazer qualquer pessoa se apaixonar por ele por 33 dias. Surpreso, Mirai pergunta brincando pelos 2 poderes, mas Nas concede seu pedido. Para testar suas novas habilidades, Nas o incentiva a invocar as asas. Com algum esforço, Mirai consegue fazê-las emergir de suas costas, deixando-o surpreso. Apesar de suas dúvidas iniciais, ele logo se permite desfrutar da experiência de voar, apreciando uma vista única do pôr do sol e do oceano. Durante esta jornada, Mirai chora de emoção, embora sua tristeza persista enquanto reflete sobre sua vida. Ao retornar, Nas sugere usar a flecha vermelha para manipular alguém a amá-lo. No entanto, durante a conversa, Nas revela que os tios de Mirai foram responsáveis pela morte de sua família. Embora cético, Mirai decide confrontá-los. Em casa, ele usa a flecha vermelha em sua tia, que sob sua influência confessa que ela e seu marido assassinaram seus pais por ganância para reivindicar a herança da família. A confissão inclui detalhes angustiantes. O casal orquestrou um acidente para matar a família, mas Mirai sobreviveu por acaso. Consumida pelos efeitos da flecha, sua tia tira sua própria vida na frente de todos presentes. Nas, observando a cena, assegura ao Mirai que não há mais nada a ser feito por eles. À medida que as memórias de sua mãe bondosa voltam à tona, Mirai começa a aceitar sua existência e expressa gratidão por estar vivo, embora a dor ainda seja esmagadora. Nos dias seguintes, Mirai enfrenta novos desafios ao perceber que deve agora assumir a responsabilidade por sua vida e começar a viver. Enquanto usa suas asas e a flecha para conseguir comida e encontrar abrigo, ele rapidamente entende que a felicidade não pode ser encontrada em uma vida construída sobre enganos. Ele sonha com uma vida normal, amigos, escola e uma família própria. No entanto, a revelação de Nas de que ele é um dos 13 candidatos escolhidos para se tornar o próximo deus complica ainda mais sua situação. Segundo Nas, se ele não vencer essa competição, perderá seus poderes e sua chance de viver uma vida plena. Como a tradição dita, quando a posição de novo deus fica vaga, 13 anjos selecionam 13 humanos e daí emergirá o novo deus. Os candidatos têm 999 dias para atingir este objetivo. Mirai tomou sua decisão. Ela quer usar a flecha branca para proteger pessoas inocentes e a flecha vermelha para forçar seu tio a se entregar à polícia por seus crimes. Dessa forma, ela espera encontrar sua própria felicidade sem aspirar a se tornar um deus. Sentindo-se mais em paz, Mirai senta-se para comer enquanto assiste televisão. Na tela aparece um comediante de segunda categoria chamado Toma, que se gaba de ter 5 namoradas. Curiosamente, um anjo chamado Luta o protege. Quando Mirai pergunta a Nas sobre a flecha vermelha, ela explica que não pode ser desviada a menos que o alvo esteja protegido por asas de anjo, pois a flecha é muito rápida. Ela também revela que seu efeito dura apenas 33 dias e não pode ser usado na mesma pessoa mais de uma vez. Em outro lugar, o comediante é mostrado cercado por mulheres em um carro, todas sob a influência da flecha vermelha. Enquanto ele ri e brandindo sua própria flecha, um homem vestido de super-herói aparece de repente e atira nele com uma flecha branca. Isso quebra o efeito da flecha vermelha. No dia seguinte, as notícias reportam a morte do comediante. Dias passam e depois de fazer o exame de admissão à faculdade, Mirai convence seu tio a se entregar à polícia e transferir todos os seus bens para ele. Com esse dinheiro, Mirai compra um apartamento, mas apesar de sua nova vida, ele não se sente realmente feliz. Seu fardo se torna mais pesado quando ele descobre a morte de Toma. Mais tarde, uma transmissão em uma tela gigante chama sua atenção. Um grupo de ladrões de banco está matando reféns.
De repente, um homem fantasiado que se autodenomina Metropolimon aparece na cena. Enquanto os civis acreditam que ele é um super-herói, Mirai percebe que ele tem asas de anjo, confirmando que ele é outro candidato. Metropolimon usa sua flecha vermelha para controlar a polícia, forçando-os a parar os ladrões. Em um impasse, ele habilmente desvia dos tiros dos criminosos e mata um deles com sua flecha branca. Ele eventualmente liberta os reféns e se declara um super-herói na televisão nacional. Ele afirma que a morte do ladrão foi acidental, mas Mirai sabe que a flecha branca garante letalidade de 100%. Em seu discurso, Metropolimon afirma ter vindo do espaço para eliminar os vilões, referindo-se claramente aos outros candidatos a Deus. Ele também admite ter matado um deles. Isso alarma Mirai, que pede a Nas para manter distância, pois sua presença pode expô-lo como candidato. Mirai implora para ser removido da lista de candidatos. No entanto, Nas explica que desistir de suas asas e flechas significaria sua morte, pois são um símbolo de esperança. Ele também explica a hierarquia dos anjos. Anjos de classe especial podem conceder asas, flechas vermelhas e flechas brancas. Anjos de primeira classe podem conceder apenas asas e flechas vermelhas. E anjos de segunda categoria só podem conceder um dos dois. Além disso, o posto de um anjo pode subir ou descer com base em seu comportamento. No dia seguinte, Mirai decide enfrentar seus medos e vai ao seu primeiro dia na faculdade. Enquanto isso, Metropolimon, em sua identidade civil, revela-se como um estudante de cabelos brancos que mantém uma fachada para não ser notado. Nas sugere a Mirai que use a flecha vermelha em Saki, sua amiga de infância e colega de faculdade, para fazê-la se apaixonar por ele. De acordo com Nas, se o amor florescer durante os 33 dias em que a flecha está em ação, pode se tornar genuíno. No entanto, Mirai rejeita a ideia e escolhe não manipular os sentimentos das pessoas. Enquanto caminhava para a escola, Mirai avista um anjo flutuando acima dos estudantes. Tentando manter a calma e agir normalmente, ele chama a atenção do anjo, Revel, que nota seu nervosismo e desce rapidamente para confrontá-lo. Revel se apresenta como o anjo da guarda de um aluno próximo, ficando logo atrás de Mirai. Ao virar-se, Mirai fica surpreso ao ver Saki, seu amigo de infância, que inesperadamente saca uma flecha vermelha e a dispara direto no coração de Mirai. Dominado pela emoção, Mirai impulsivamente confessa seu amor por ela na hora. Saki fica visivelmente abalada com sua declaração repentina. Sentindo sua aflição, Mirai segura gentilmente seus ombros e promete que fará qualquer coisa por ela. Revel intervém para aliviar a tensão e os incentiva a sair. Mais tarde, ainda atordoado pelo que aconteceu, Mirai entra sorrateiramente na casa de Saki. Lá, Nas, seu anjo da guarda, aproveita a oportunidade para explicar os detalhes dos rankings dos candidatos e seus poderes associados. Nas lembra Mirai que, como candidato de classificação especial, ele possui habilidades únicas, incluindo a flecha branca e asas. Ela também o alerta sobre o perigo representado por outro candidato poderoso, Metropolimon. Saki, no entanto, não tem asas, o que a torna vulnerável. Sem hesitação, Mirai oferece compartilhar suas asas para que possam voar juntos. De mãos dadas, eles conectam suas pulseiras de anjo e, abraçando-se, começam a praticar voo. Durante este momento, Mirai lembra com carinho da infância deles, recordando os dias que passaram juntos antes da trágica morte de seus pais. Esperando animá-la, ele promete levá-la a um ponto alto de onde possam ver o mundo abaixo. Enquanto estava no quarto de Saki, o momento deles é interrompido por uma notificação no celular dela. Metropolimon prendeu um criminoso. Revel expressa suas preocupações, suspeitando que Metropolimon possa estar tramando contra os outros candidatos. A influência da flecha vermelha leva Mirai a impulsivamente querer intervir, mas Nas o impede, lembrando-o de que está sendo manipulado. Nas explica um detalhe crítico. Se um candidato morrer, seus poderes, incluindo asas e flechas, são transferidos para seu anjo, que então pode concedê-los a outro candidato. Ela suspeita que Revel pode estar explorando Saki para seu próprio ganho. Apesar das tensões crescentes, os anjos concordam em trabalhar juntos para proteger seus respectivos candidatos. Tanto Revel quanto Nas concluem que Mirai e Saki estão mais seguros juntos, reduzindo sua vulnerabilidade se permanecerem unidos. No dia seguinte, uma transmissão ao vivo de Metropolimon chama a atenção de todos. Nela, ele anuncia seu desejo de se encontrar com os outros candidatos para um diálogo pacífico. A reunião está marcada para acontecer em um estádio de teto aberto, um local escolhido para permitir fácil acesso aos anjos e sinalizar sua transparência. Apesar de suspeitar de uma armadilha, Mirai e Saki decidem comparecer, deixando seus anjos para trás para evitar chamar a atenção. Uma vez no estádio, a tensão é palpável. Civis, jornalistas e helicópteros de televisão lotam o local, ansiosos pela aparição do Metropolimon. Das arquibancadas, Mirai avista vários anjos pairando acima da multidão, confirmando a presença de outros candidatos. À medida que a situação se desenrola, Mirai e Saki se preparam para o que parece ser um confronto inevitável com o Metropolimon e os perigos que ele representa. Enquanto Mirai e Nas assistem à transmissão da casa de Saki, a tensão aumenta no estádio. Um civil começa uma contagem regressiva para as 3 horas da tarde e, na hora exata, Metropolimon faz sua aparição no centro do estádio.
Ele não está sozinho. 2 candidatos internos parecidos emergem e o confrontam. Um deles, vestido de azul, dispara uma flecha vermelha, mas ela não consegue perfurar o Metropoliman. Mirai rapidamente deduz que este não é o verdadeiro, mas um impostor disfarçado. Os candidatos azul e amarelo o enfrentam, gritando para que ele revele sua identidade. O público, agora confuso, começa a duvidar da legitimidade do suposto herói. De costas um para o outro, os candidatos lembram-se de como se tornaram candidatos a Deus. Ambos não conseguiram entrar na universidade e, em um ato desesperado, tentaram tirar suas vidas juntos com pílulas. No entanto, os anjos deles ofereceram uma segunda chance como candidatos de Deus, prometendo felicidade mútua. Voltando ao presente, o candidato azul analisa que a flecha vermelha tem um alcance limitado de 31 metros, concluindo que o verdadeiro Metropoliman não pode estar longe do centro do estádio. Eles também explicam que a posição de costas protegidas protege-os de ataque surpresa. Nesse momento, o verdadeiro Metropoliman aparece em uma das telas do estádio e começa a discutir as flechas e asas, perturbando ainda mais os civis. O candidato azul faz o falso Metropoliman de refém, ameaçando-o por informações. Enquanto isso, uma menina flutua das arquibancadas, implorando por proteção contra o Metropoliman. Embora hesitante no início, o candidato azul concorda em ajudá-la com a condição de que ela aceite ser atingida por uma flecha vermelha. A menina consente, mas quando se aproxima, o verdadeiro Metropoliman aparece e a atinge com sua própria flecha vermelha, levando-a consigo. Metropoliman então exige a cooperação de outros candidatos escondidos na multidão, mas apenas se permitirem ser atingidos por uma flecha vermelha. Logo depois, 2 novos candidatos aparecem vestidos de rosa e verde, prontos para se juntar ao grupo. No entanto, enquanto os candidatos azul e amarelo se aproximam para atingi-los com flechas, a tela do estádio acende novamente. Nela, a garota revela que o verdadeiro Metropoliman estava fingindo ser um impostor no centro do estádio o tempo todo. Aproveitando a distração, Metropoliman atinge o candidato amarelo com uma flecha vermelha e elimina o azul com uma flecha branca. O anjo do candidato azul tenta recuperar suas asas e anéis, mas Metropoliman os confronta, lembrando-os que, pelas regras, agora pertencem a ele. Resignado, o anjo entrega os itens e leva a alma do candidato azul. Na próxima fase do evento, Metropoliman apresenta a garota e o candidato amarelo acorrentados. Ele exige que eles morram para expiar seus erros, mas ambos recusam, sem sentir culpa. Metropoliman aponta sua flecha branca para o candidato amarelo e o elimina instantaneamente. Ele então volta sua atenção para a garota, que começa a gritar e chorar desesperadamente por ajuda. Isso move Mirai, que hesita entre intervir ou permanecer escondido para proteger sua identidade como candidato. Quando Metropoliman tenta eliminar a garota também, o anjo dela tenta justificar suas ações. Mas este ato desperta a raiva de Mirai. Assim que ele está prestes a usar seus anéis e asas, Mirai para ao ver Nace voar em direção ao estádio, temendo que ambos possam ser expostos como candidatos. Uma figura misteriosa tira uma fotografia de Mirai Kikuchi e Saki Hanakago enquanto eles olham para o céu. A tensão aumenta quando Mirai percebe a situação, mas decide que devem permanecer no mesmo lugar. Metropoliman aparece, usando a jovem como refém. Mirai tenta manter a calma enquanto avalia como agir. Enquanto isso, Metropoliman dispara uma flecha branca, matando a garota e deixando claro que ele não precisa de refém se ninguém intervir. Saki se sente impotente diante dessa perda, enquanto Mirai começa a refletir sobre sua incapacidade de tomar decisões decisivas. Esse conflito interno traz de volta uma lição de seu pai sobre evitar o ódio, pois ele não leva à felicidade. Apesar de suas dúvidas, Mirai conclui que Metropoliman precisa ser eliminado. De repente, um homem misterioso aparece na varanda do quarto onde Mirai e Saki estão escondidos. Este homem é Nanato Mukedo, outro candidato a Deus, que busca colaborar na luta contra Metropoliman. Nanato propõe que atinjam Metropoliman com uma flecha vermelha como um gesto de confiança, mas Nace assegura-lhes que Nanato está dizendo a verdade. Nanato compartilha sua história. Ele tem câncer terminal, e embora inicialmente escolhido como candidato, decidiu não buscar a divindade. Em vez disso, ele usou a flecha vermelha para garantir a estabilidade financeira de sua família, influenciando 14 detetives a encontrar candidatos confiáveis. Seu objetivo é garantir um processo justo na seleção do próximo deus e garantir um futuro seguro para seus entes queridos. Mirai, inicialmente relutante, concorda em trabalhar com ele sob a condição de que Nanato faça tratamento para sua doença, argumentando que ele deve viver pelo bem de sua família. Enquanto isso, Metropoliman, cujo verdadeiro nome é Kanadia Ryu, é mostrado em sua vida diária. Ele frequenta uma escola prestigiada e revela sua natureza distorcida durante uma conversa com seu amigo, Mizuki-Yo. Enquanto Mizuki-Yo expressa desejos mesquinhos como querer eliminar pessoas pouco atraentes e rivais que são mais bonitos do que ele, Kanadia entretém pensamentos mais extremos, como reviver os mortos ou erradicar armas nucleares. Após a conversa deles, Metropoliman experimenta com as flechas e descobre que combinar as flechas vermelha e branca dobra seu alcance efetivo para 60 metros.
Mais tarde, ele volta para casa, onde mantém o corpo sem vida de sua irmã mais nova em perfeito estado. Em uma cena perturbadora, ele coloca flores ao lado dela para marcar seu aniversário. De volta com Mirai e Nanato, este último apresenta seu anjo, Barrett, um anjo de conhecimento de alta categoria. Eles teorizam que o anjo de Metropoliman é Misa, um anjo de desejo de classe especial. Nanato compartilha designs de trajes para esconder suas identidades durante a luta contra Metropoliman. Mais tarde, eles recebem informações sobre um novo candidato que parece ser uma criança, e observam que ainda existem 5 candidatos desconhecidos. Em breve, uma notícia chocante passa na televisão. Uma jovem assassina está solta na cidade, deixando um bilhete ameaçando matar garotas pouco atraentes, um desejo que reflete diretamente os desejos distorcidos de Mizuki Yo. Coincidência? Ao investigar mais a fundo, o foco se volta para Mimi, uma candidata a deus que escapou do reformatório manipulando os guardas com a flecha vermelha, forçando-os a agir a seu favor. Mimi, conhecida por suas tendências psicopatas, sequestra e manipula emocionalmente suas vítimas usando as flechas. Em uma cena perturbadora, ela é mostrada como um estudante atingido pela flecha e amarrado, uma situação interrompida pela chegada de Metropoliman, outro candidato. Metropoliman, irritado com a escolha de vítimas de Mimi, ordena que ela mire apenas em pessoas feias de acordo com seus padrões, reafirmando sua visão de mundo distorcida. Enquanto isso, Nanato explica a Mirai Saki um detalhe importante sobre as asas de anjo. Humanos comuns podem usá-las por 33 dias se forem perfurados por uma flecha vermelha. Esta revelação introduz um dilema estratégico na luta contra outros candidatos. Nanato sugere que Mimi poderia servir de isca para atrair Metropoliman, mas Mirai se recusa a matá-la com sua flecha branca. A tensão aumenta quando Nanato pergunta o que Mirai faria se Metropoliman estivesse prestes a atacar, destacando o conflito interno de Mirai sobre recorrer à violência como solução. No dia seguinte, as notícias relatam a descoberta de outra vítima de Mimi no telhado de um prédio, seguindo um padrão que Nanato começa a decifrar. Com este avanço, ele se encontra com Saki e Mirai, apresentando-os ao seu anjo, e a um arsenal de armas, incluindo uma arma de fogo que Mirai se recusa a usar. Movido pelo amor por sua filha e pelo desespero de protegê-la, Nanato insiste que eles devem eliminar Metropoliman e quaisquer outras ameaças, deixando claro que ele está disposto a assumir o papel de herói, mesmo que seja apenas por sua família. Mimi, por sua vez, continua a manipular suas vítimas, desta vez agindo sob uma nova diretriz de Metropoliman para deixar os corpos no mesmo edifício para atrair candidatos capazes de voar. Em uma cena assustadora, Mimi usa suas flechas nos policiais e detetives presentes, ordenando que guardem o local e impeçam qualquer outra pessoa de entrar. Essa tática coloca Nanato e sua equipe em uma posição difícil, pois eles reconhecem a armadilha, mas sabem que devem confrontá-la. Nanato elabora um plano em que ele vai distrair Mimi enquanto Mirai tenta atacar Metropoliman. Antes de partir, ele garante que todos estejam preparados, apresentando trajes especiais que ele encomendou. Nanato também avisa Mirai que se Metropoliman não aparecer, ele irá eliminar Mimi com sua arma, argumentando que ela é um perigo incontrolável para a sociedade. Na confrontação final, Mimi aparece usando seu telefone, aparentemente alheia ao perigo, até que Nanato a confronta com uma arma apontada para ela. Astutamente, Mimi revela que está carregando uma bomba controlada remotamente, com a intenção de complicar ainda mais o plano do seu oponente. Antes que possam reagir, Metropoliman ativa a bomba, desencadeando uma explosão que envolve todo o prédio, deixando nossos protagonistas entre a cruz e a espada. Mirai observa enquanto Nanato, ferido mas consciente, balança à beira de cair no vazio após a explosão. Ele voa rapidamente para salvá-lo, colocando-o em um prédio próximo. Para alívio de Mirai, o traje defensivo de Nanato conseguiu protegê-lo da explosão. Sem perder um momento, Metropoliman aparece atrás de Mirai, mirando sua flecha branca nele. No entanto, Mirai permanece firme, enfrentando Metropoliman com uma atitude fria e desdenhosa, tentando não mostrar fraqueza ao seu oponente. O vilão insiste que algumas mortes são um pequeno preço a pagar se o resultado final é tornar-se Deus. Apesar de seus ferimentos, Nanato lentamente se levanta e se junta a Mirai, desenvolvendo uma estratégia juntos para enfrentar Metropoliman. O plano é enganar Metropoliman, fazendo-o acreditar que Nanato, e não Mirai, possui a flecha branca, distraindo-o o tempo suficiente para que eles possam contra-atacar. No entanto, Metropoliman revela que colocou bombas em um edifício público próximo e ameaça detoná-las a menos que eles se rendam. Analisando a situação, Nanato afirma que Metropoliman está mentindo para deixá-los nervosos, mas o anjo de Metropoliman confirma que as bombas são reais, complicando a situação. A tensão paira no ar enquanto o Metropoliman se prepara para apertar o detonador. Desesperado, Nanato se oferece como sacrifício em troca de permitir que Mirai escape ileso. Metropoliman concorda, mas usa a oportunidade para disparar sua flecha branca em Nanato. Agindo por instinto, Mirai atira sua flecha vermelha para interceptá-la, interrompendo com sucesso o ataque.
Naquele momento, eles descobrem que uma flecha pode neutralizar outra, abrindo novas possibilidades na luta. Para impedir que Metropoliman detonasse as bombas, Mirai decide enfrentá-lo diretamente, lançando sua flecha vermelha em um ataque direto. No entanto, Metropoliman desvia do ataque e se reposiciona, tentando disparar sua flecha branca mais uma vez. Agindo instintivamente novamente, Mirai intercepta o projétil com sua flecha vermelha, salvando Nanato mais uma vez. Frustrado, Metropoliman dispara várias flechas brancas em diferentes direções para sobrecarregar as defesas de Mirai, mas Mirai mantém firme. A batalha se intensifica em uma troca direta de flechas, com cada lado tentando superar o outro. Em um momento de distração, Metropoliman tenta atacar Nanato diretamente, mas Mirai o impede a tempo. O anjo de Metropoliman zomba de Mirai, chamando-o de patético, mas Nanato o defende, destacando sua coragem. Durante a confrontação, Nanato aproveita um momento de distração de Metropoliman e puxa uma arma, atirando nele pelas costas. Este ato dá a Mirai tempo suficiente para se aproximar e disparar sua flecha vermelha. Quando Mirai consegue feri-lo, o capacete de Metropoliman racha, revelando parte de seu rosto. Esse detalhe distrai Mirai por alguns segundos, permitindo que Metropoliman escape, trazendo a batalha a um fim. Exaustos e feridos, Mirai e Nanato voltam para casa. Nanato pergunta a Mirai por que ele agiu de forma tão imprudente. Mirai explica que simplesmente não suportava a ideia de ver mais pessoas morrerem. Ele relembra as vezes em que suportou bullying e abuso nas mãos de seus tios, experiências que o marcaram profundamente, mas também lhe deram um impulso para proteger os outros. Enquanto isso, Metropoliman, ferido pelo tiro, usa sua flecha para controlar um médico e tratar seu ferimento. Uma vez curado, ele elimina o médico para não deixar testemunhas e desaparece na noite. No dia seguinte na escola, Saki ouve seus colegas discutindo os eventos na torre. Após as aulas, ela percebe Mirai esperando por ela do lado de fora. Embora sua amiga ache que eles estão namorando, Saki nega, explicando que Mirai está apenas protegendo-a dos valentões. Ao voltar da escola, Nanato pergunta a Nasi por que Mirai perdeu a vontade de viver. Surpreendentemente, até mesmo o anjo dele não sabe a resposta exata. Nasi revela que escolheu ele como candidato a Deus, porque ele tentou acabar com a própria vida se jogando no mar. Enquanto isso, em outra cena, vemos Kanade Ryugu agindo como um estudante normal. Seus colegas de classe perguntam sobre as feridas visíveis em seu corpo, mas ele responde que as conseguiu ao cair da escada. Todos acreditam nele, exceto seu amigo Mizuki Ominamikawa, que começa a juntar as pistas, as feridas de Kanade e os eventos em torno de Metropoliman. Mizuki conclui que Kanade é na verdade Metropoliman, mas decide agir como se não soubesse para evitar se colocar em perigo. Em outro lugar, o grupo de Mirai se reúne para discutir o que sabem sobre Metropoliman. Nanato Mukado descreve o rosto do antagonista como o de um jovem 2 ou 3 anos mais velho que ele, com cabelo branco, pele pálida e um nariz proeminente. Naquela noite, enquanto Mirai tenta dormir, Saki se aproxima dele e pede para ficarem juntos, porque ela tem algo importante a dizer. Ela pede para Nasi e Rebel saírem do quarto, deixando os dois sozinhos. Cheia de arrependimento, Saki confessa que quer morrer. Ela explica que era amiga de infância de Mirai e que prometeram apoiar-se mutuamente. No entanto, após a morte da família de Mirai, ela o abandonou e juntou-se aos colegas de escola que o intimidavam. No dia em que Mirai tentou suicídio, Saki o viu de longe e trouxe um trevo de 4 folhas que ele havia dado a ela quando criança. Mas quando ela o viu prestes a tirar a própria vida, não conseguiu intervir. Desde então, ela se culpa por contribuir para a perda de esperança de Mirai. Após sua confissão, Saki implora a Mirai por perdão e pede que ele acabe com sua vida. Em vez de responder, Mirai pega a mão dela e voa com ela para o céu. Ele brevemente a solta para testar seus verdadeiros sentimentos, segurando-a com apenas uma mão. Saki grita que apesar de ter dito que queria morrer, era uma mentira. Ela não quer morrer, e quer viver. Ela implora por perdão, e Mirai, sorrindo, assegura que não há nada a perdoar. Eles voltam ao chão e, embora voltem para casa, decidem dormir separados. No dia seguinte, Nanato especula sobre a identidade de Metropoliman, enquanto Saki surpreende o grupo ao declarar que quer ajudá-los, mostrando uma atitude otimista. A nova determinação dela deixa Nanato e Mirai perplexos. Saki então sugere que eles garantam uma base de operações maior e menciona uma igreja em uma área residencial que seria perfeita para suas reuniões. Enquanto isso, Metropoliman reflete sobre a última luta deles. Ele conclui que Nanato nunca possuiu a flecha branca e percebe que ela está, na verdade, em posse de Mirai. Ao mesmo tempo, o grupo de Mirai tenta encontrar uma maneira para Saki adquirir asas. Nasi explica que Saki poderia obtê-las se Mirai ascendesse ao primeiro nível como candidato a Deus, o que requer que ele obtenha mais conhecimento do que seu anjo ou que outro candidato morra na presença de Saki. Naquela noite, Nanato passa tempo com sua família e tem uma conversa emocionante com sua filha, que descobre o vestido de noiva que ele costurou para ela. A garotinha, sem entender completamente a situação, comenta que não havia necessidade de fazê-lo tão cedo.
Ciente de sua expectativa de vida limitada, Nanato fica profundamente emocionado. Depois de dar boa noite, ele se retira para uma sala cheia de vestidos que ele havia feito e chora silenciosamente, sabendo que não viverá tempo suficiente para vê-la usá-los. Dias depois, um candidato a deus misterioso aparece, ameaçando um homem sob a influência de uma flecha vermelha. No entanto, o homem, armado com uma katana, desafia a autoridade da flecha, exigindo a verdade com uma determinação que parece anular seu poder. Enquanto isso, Mirai Kakashi e seu grupo visitam a igreja que compraram. Revel, o anjo de Saki, lhes dá um livro cheio de inscrições. Dentro da igreja, eles encontram Revel em uma sala cercada por bolhas flutuantes. Ele explica que essas bolhas são escrituras celestiais, memórias de deuses e anjos do passado. Revel as estuda fervorosamente, buscando subir de posição e se tornar mais útil para Saki. Saki observa com admiração enquanto Revel trabalha, e logo ele mostra a ela um traje que ele desenhou para ela. O traje, que apresenta um design adorável inspirado em gatos, surpreende a todos com seus detalhes e criatividade. Justo nesse momento, uma flecha vermelha risca o céu, indo em direção a Saki. Mirai a intercepta para protegê-la, apenas para descobrir que é uma das flechas de Nanato. Barrett, o anjo de Nanato, explica que alguém sob o efeito de sua flecha vermelha foi eliminado. Naquele momento, Nanato assume o controle e pede a Mirai para acompanhá-lo. Ambos colocam seus ternos e voam para o local. Quando chegam, descobrem que a vítima era um detetive que havia descoberto a identidade de Nanato, colocando sua família em perigo. Alarmados, eles vão para a casa de Nanato, onde não encontram ninguém, exceto um jovem com uma katana chamado Hajime. Mirai tenta atingi-lo com uma flecha vermelha, mas o estranho, com cabelo verde e rosa marcante, escapa e voa para um parque de diversões abandonado. Lá, ele fez a família de Nanato de refém. Hajime revela sua história trágica. Ele nasceu em circunstâncias extremamente difíceis. Era pobre, sem atrativos, abandonado pelo pai e criado por uma mãe que trabalhava na indústria adulta. Eles viviam debaixo de uma ponte, até que um dia, após voltar de entregar jornais, Hajime encontrou sua mãe morta. Devastado, ele tentou acabar com sua própria vida, mas um anjo apareceu e ofereceu a chance de se tornar um candidato a Deus. Usando sua flecha vermelha, Hajime manipulou mulheres para amá-lo, mas ele continuou insatisfeito com sua aparência. Tudo mudou quando ele viu o Metropoliman na televisão. Hajime o idolatrava e decidiu se transformar fisicamente para se parecer com seu herói. Ele gastou todo o seu dinheiro em cirurgia plástica e treinamento rigoroso até conseguir uma aparência atraente. No entanto, mesmo com sua nova aparência, ele não conseguiu conquistar a garota que ele estava interessado, deixando-o profundamente frustrado. A obsessão dele por Metropoliman só aumentou, especialmente após testemunhar suas façanhas. Hajime realizou uma pesquisa minuciosa e, através de conexões em um hospital, descobriu que um jovem havia perguntado sobre preservar o corpo de sua irmã falecida. Essa pista o levou a deduzir a identidade de Metropoliman. Usando sua flecha vermelha, Hajime manipulou um estudante para marcar um encontro com Metropoliman. Durante o encontro, Metropoliman enviou um disfarce como precaução. Hajime, surpreso, declarou sua lealdade e implorou para servir como subordinado. Metropoliman aceitou, mas apenas com uma condição. Hajime teve que capturar um candidato a Deus e prendê-lo em uma jaula. De volta ao presente, Hajime informa Metropoliman que capturou a família de Nanato. Embora Hajime sugira usar uma flecha vermelha na esposa de Nanato, Metropoliman decide que seria mais útil contra outro candidato. Enquanto isso, na igreja, Nanato, cheio de raiva, recebe uma ligação de Metropoliman. Ele ordena que Nanato vá para o parque de diversões abandonado. Nanato sai correndo, deixando Saki para trás. Sem asas para segui-lo, Saki se sente impotente. Vendo sua frustração, Revel intensifica seus estudos, determinado a se tornar um melhor suporte para ela. No parque de diversões abandonado, Nanato encontra sua família presa dentro de uma jaula. Ignorando os avisos de Mirai de que pode ser uma armadilha, ele corre para resgatá-los. Dentro, ele desamarra sua esposa das fitas que aprendem e ela confessa seu amor por ele. Essas palavras sinceras deixam Hajime perplexo, que nunca entendeu o significado do amor. Este momento desencadeia uma profunda reflexão sobre seu próprio vazio emocional. Enquanto isso, Mirai puxa sua flecha branca e mira em Hajime. Ele atira deliberadamente fora do alvo, forçando Hajime a recuar e se afastar da armadilha de gaiola. Nanato tenta quebrar as paredes da estrutura atirando nelas, mas seus esforços se mostram inúteis. Aproveitando a situação, Kanade ordena que Hajime Sakutani se posicione perto de Mirai para cercá-lo. Usando essa estratégia, Metropoliman ameaça usar sua flecha branca, forçando Mirai a entrar na gaiola voluntariamente para evitar piores consequências. Uma vez lá dentro, Mirai instrui Nanato a levar sua família e usar suas asas para voar em círculos, desviando de qualquer ataque de flecha que chegue. Enquanto isso se desenrola, Kanade explica a Hajime que eles só precisam esperar que Nanato e Mirai se cansem. Hajime, que nunca experimentou o amor, não consegue entender por que Nanato arriscaria sua vida por sua família.
a resposta escapa-lhe, deixando-o profundamente perturbado. Horas passam e Mirai e Nanato continuam a voar incansavelmente. Em uma manobra astuta, Nanato finge uma tentativa de fuga, aumentando dramaticamente sua velocidade de voo. De repente, um clarão ofuscante os envolve e eles desaparecem, deixando Kanade e Hajime perplexos. No entanto, Kanade assume que eles estão apenas se escondendo e ordena que Hajime permaneça de vigia. Um dia inteiro se passa, e até mesmo os anjos da guarda permanecem invisíveis, perturbando ainda mais Hajime. Em outro lugar, Saki Hanakawa é tomada pela tristeza, sentindo-se impotente para ajudar. Seu anjo, Revel, fica profundamente comovido com o desespero dela. Em um acontecimento extraordinário, Revel derrama lágrimas, algo nunca antes visto em um anjo. Este raro fenômeno permite que ele ascenda ao mais alto posto angelical, concedendo-lhe a habilidade de dar asas a Saki. Com seu novo poder, Saki voa para o parque de diversões, evitando cuidadosamente as câmeras de vigilância de Metropoliman. De um ponto estratégico, Saki dispara uma flecha vermelha em Hajime, acertando-o com sucesso. Isso cria um conflito em sua lealdade a Metropoliman, já que ele começa a sentir uma atração avassaladora por Saki. Hajime tenta alertar Kanade sobre o que aconteceu, mas cada vez que olha para Saki, ele hesita, consumido por sua luta interna. Quando Kanade o questiona, Hajime inventa uma desculpa, alegando que precisa usar o banheiro, e pede a Kanade para assumir temporariamente seu lugar. Depois de abandonar seu intercomunicador, Hajime voa diretamente para Saki para se apresentar formalmente. Com uma expressão solene, ele promete a ela que vai libertar os amigos dela, jurando fazer qualquer coisa para fazê-la feliz. Determinado, ele começa a golpear a barreira de vidro que aprisiona a família de Nanato com sua katana. Golpe após golpe, rachaduras começam a se formar na barreira. No entanto, antes que Hajime possa completar sua tarefa, a situação toma uma virada dramática. Voando por cima, um homem mascarado, uma mulher e uma criança juntam-se a Metropoliman, lançando um ataque coordenado contra Hajime. Enquanto isso, Nanato percebe um ponto fraco no teto. Aproveitando a oportunidade, ele usa sua arma para destruí-la, criando uma possível rota de fuga. Saki insta Murai a matar Metropoliman, mas Murai permanece em silêncio, seus ideais pacifistas o impedem de tirar uma vida. Nanato avança, perguntando se todos estão prontos para prosseguir com o plano de parar Metropoliman. Antes da iminente batalha, o trio concorda em se atirar com flechas vermelhas simultaneamente, garantindo confiança mútua e eliminando qualquer risco de manipulação. Hajime também se junta à luta, mostrando sua lealdade a Saki ao entrar na briga. A batalha começa pra valer quando Ryuji, o homem mascarado, abre fogo com uma metralhadora, espalhando balas em qualquer um que cruze seu caminho. Hajime o intercepta, declarando que vai lutar para proteger Saki. Assim, um frenético combate aéreo se desenrola, com espadas chocando contra balas em velocidades vertiginosas. Embora as balas de Ryuji sejam rápidas, as asas de anjo concedem a Hajime uma agilidade incomparável, permitindo-lhe esquivar-se com facilidade. Determinado a levar a melhor, Ryuji saca um lança-foguetes e atira em Hajime por trás. O míssil erra o alvo, atingindo uma torre de energia próxima e reduzindo-a a escombros. Pensando que Hajime foi derrotado, Ryuji abaixa a guarda momentaneamente. No entanto, Hajime reaparece atrás dele, com a katana pronta para atacar. Ryuji desvia por pouco do golpe, forçando a luta a continuar nos céus. Enquanto Ryuji está trancado em combate com Hajime, Saki e Murai aproveitam a distração para encurralá-lo usando suas asas. Trabalhando em uníssono, eles impulsionam Ryuji em direção a Hajime, que aproveita a oportunidade. De uma posição estratégica, Hajime desferra um golpe preciso, cortando o braço direito de Ryuji. Desarmado e gravemente ferido, Ryuji cai ao chão, efetivamente incapacitado. Em meio ao caos, a mulher mascarada, identificada como uma cientista chamada Fuyuko, aumenta as apostas. Ela revela um vírus mortal capaz de transmissão pelo ar, ameaçando liberá-lo e causar a morte de milhares de pessoas. A gravidade da situação se intensifica, deixando claro que qualquer erro nesta batalha poderia ter consequências catastróficas. Sob imensa pressão, Fuyuko revela que o veneno que ela carrega está programado para ser liberado após sua morte, ameaçando uma catástrofe generalizada. Ela anuncia seu plano de se injetar se suas exigências não forem atendidas. Metropoliman assume o controle da situação, declarando que Murai deve ser seu primeiro alvo. Sem escolha, Murai desce para a plataforma da roda gigante onde Fuyuko espera, preparada para o confronto. Observando a posição precária de Murai, Saki fica cada vez mais angustiada, mas entende que qualquer interferência poderia levar a consequências terríveis. Murai aproxima-se cuidadosamente de Fuyuko. Em um momento tenso, ela tenta perfurar seu traje protetor com uma seringa, apenas para descobrir que é impenetrável. Aproveitando-se disso, Murai desarma-a com suas asas e agarra firmemente seu pulso. Mesmo assim, Fuyuko ameaça liberar manualmente o veneno como último recurso. Recusando-se a ceder, Murai lança sua flecha branca, eliminando o agrupamento de vírus instantaneamente. É revelado que o vírus era composto de células humanas, tornando-o uma ameaça excepcionalmente potente. Com Fuyuko contida, o grupo exige que ela seja eliminada.
No entanto, Murai enfrenta um dilema moral, incapaz de se obrigar a matá-la. Em meio à confusão, Nanato agarra da metralhadora de Ryuji e se prepara para acabar com Fuyuko ele mesmo. Nesse momento, Metropoliman dispara 2 flechas em direção a Murai, enquanto Fuyuko reage lançando seringas de veneno para impedir sua fuga. Em um surto de emoção, Saki, impulsionada por seu amor induzido pela flecha vermelha, protege Murai com seu próprio corpo. No entanto, a flecha branca de Metropoliman volta em direção a Murai, forçando-o a bloqueá-la com sua própria flecha branca, enquanto as seringas correm em direção a Saki. Em um ato desesperado de amor e lealdade, Hajime corta os cabos que direcionam as seringas com sua katana, parando 2 delas. Infelizmente, ele erra o terceiro, que passa perigosamente perto de Saki. Sem outras opções, Hajime se coloca em seu caminho, levando o veneno para salvá-la. O veneno faz efeito imediato e Hajime começa a se deteriorar, sacrificando sua vida pela segurança de Sati. Em seus momentos finais, Hajime golpeia Fuyuko com sua espada, eliminando a ameaça que ela representava. Ambos sucumbiram aos seus ferimentos enquanto 2 anjos desciam, escoltar suas almas para o além. Enquanto isso, Nanato desaba, enfraquecido por seu câncer empeora. Ele deixa cair a arma e cai no chão, incapaz de continuar lutando. Vendo uma oportunidade, Metropoliman dispara uma flecha branca em Nanato, mas Mirai surge, resgatando-o de uma morte certa. No caos que se seguiu, Metropoliman tenta recrutar o menino mascarado Susumu, que se assemelha a Donald Trump, para o seu lado. Susumu, no entanto, recusa e foge, deixando Metropoliman para enfrentar Mirai sozinho. Com um senso de justiça, Mirai promete não executar Metropoliman, mas levá-lo à justiça perante a lei. Armado com uma flecha vermelha, ele ameaça tirar as asas e flechas de Metropoliman a menos que ele coopere. Metropoliman responde com uma proposta de duelo direto. O vencedor será o primeiro a golpear com sua flecha. Mirai concorda, mas somente sob regras claras. Ele sugere que eles se revezem atirando sem mover os pés. Confiante em suas habilidades, Metropoliman aceita, preparando o palco para um confronto decisivo. Durante o confronto, Nanato se encontra no chão e, em desespero, implora a Mirai. Ele o exorta que, se conseguir perfurar Metropoliman com a flecha vermelha, deve detê-lo, mesmo que signifique matá-lo com suas próprias mãos. Se Mirai não conseguir fazer isso, Nanato pede para ser autorizado a assumir a tarefa sozinho. Após esse momento tenso, Metropoliman sugere decidir o duelo jogando uma moeda. No entanto, em um movimento inesperado, ele distrai Mirai e dispara sua flecha branca nele. Mirai, reagindo rapidamente, usa sua flecha vermelha para se defender, bloqueando com sucesso o ataque. Metropoliman avisa Mirai que ele deve avançar se quiser ter alguma chance de sucesso. Com determinação, Mirai dá alguns passos à frente e dispara sua flecha vermelha. No entanto, Metropoliman desvia facilmente e arrogantemente diz a Mirai que não há nada que ele possa fazer que Metropoliman não possa superar. Em resposta, Nanato retruca furiosamente que Metropoliman está se iludindo ao pensar que é um deus. Durante a batalha, Metropoliman lembra-se de um momento do seu passado com sua irmã mais nova, para quem ele tinha presenteado um lindo jardim de rosas. Ela o chamava de Deus porque ele sempre realizava todos os seus desejos. Esta memória revela que eles vieram de uma família extremamente rica e destaca a obsessão de Metropoliman pela pureza de sua irmã. E beleza, que ele procurava proteger de qualquer influência externa, especialmente aquelas das classes sociais mais baixas. Para ele, dinheiro e aparência eram os alicerces da felicidade. Nesta memória, vemos sua irmã confidenciando a ele que se apaixonou por um rapaz e planejava namorá-lo. Esta revelação enfureceu Metropoliman, que acreditava que sua inocência e pureza seriam manchadas. Ao tentar controlá-la, ele disse que era muito cedo para ter um namorado, mas ela se defendeu, dizendo que o garoto era uma boa pessoa. Quando ela tentou ir embora, Metropoliman agarrou seu braço com força, causando um acidente. Sua irmã tropeçou e caiu das alturas do Jardim de Rosas. Em seus momentos finais, a jovem disse ao irmão que estava tonta antes de falecer devido a uma lesão na cabeça. Devastado, Metropoliman considerou chamar a polícia, mas mudou de ideia quando percebeu que, se não fizesse nada, sua irmã permaneceria bela e jovem para sempre. Em sua obsessão, decidiu preservar o corpo dela, consultando um médico sobre como mantê-lo intacto. No entanto, a culpa o consumiu, e ele estava prestes a tirar a própria vida antes de ser salvo pelo anjo que o escolheu como candidato a se tornar Deus. De volta ao presente, Metropoliman, inspirado por suas ilusões, dispara outra flecha branca em Mirai, que a bloqueia com sua flecha vermelha. Ambos continuam reduzindo a distância um do outro passo a passo, enquanto o confronto é transmitido ao vivo na televisão nacional. Durante o combate, Metropoliman, cheio de confiança, declara que não se importa com as origens de anjos ou alienígenas, apenas com o poder absoluto. Enquanto isso, as forças de segurança nacional tentam localizar os responsáveis pela transmissão. A batalha continua enquanto Kanade lança outra flecha vermelha, quase errando Mirai, que mal consegue evitá-lo, colocando-se em uma posição desvantajosa. A distância entre eles continua a diminuir, e Mirai começa a ganhar terreno.
Metropoliman, tentando provocá-lo, zomba de sua vida, sugerindo que ele não é nada mais do que um garoto pobre comum. Enfurecido, Mirai grita de volta que não deve haver distinções entre pessoas superiores e inferiores. Arrogantemente, Metropoliman declara que, se ele se tornasse Deus, criaria um mundo onde todos são ricos, erradicando os pobres e feios. Suas palavras, transmitidas ao vivo, dividem o público. Alguns o apoiam, outros o rejeitam, enquanto outros o veem como uma piada. Finalmente, Metropoliman afirma que permitiria que alguns pobres vivessem como escravos. Mirai, no entanto, o interrompe, exigindo que continuem a luta. Todo mundo sabe que se Mirai se envolver nos jogos mentais de Kanade, ele corre o risco de perder a batalha. Mirai e Metropoliman ficam frente a frente, a apenas 5 metros de distância. A tensão no ar é palpável enquanto ambos avaliam seus próximos movimentos. Kanade pergunta zombeteiramente por que Mirai não ataca de surpresa. No entanto, Mirai permanece em silêncio, concentrada no que está por vir. Finalmente, ele corre em direção a Metropoliman, uma estratégia que pega seu oponente de surpresa. Metropoliman responde disparando uma flecha branca a queima-roupa, mas Mirai a bloqueia facilmente com sua flecha vermelha. Em um movimento rápido, Mirai salta em direção a Metropoliman, tentando perfurá-lo com a flecha vermelha. No entanto, não consegue penetrar o corpo de seu oponente, revelando que ele já tem uma flecha vermelha cravada nele. Aproveitando o momento, Metropoliman desenha uma flecha branca para contra-atacar, mas Mirai consegue empurrá-lo, desestabilizando-o. Mirai então abre suas asas, agarra o braço de Metropoliman e usa uma de suas asas para obscurecer a visão do oponente, impedindo-o de mirar efetivamente em seu próximo ataque. Desesperado, Metropoliman puxa uma faca escondida de seu traje e tenta esfaquear Mirai. No entanto, o traje de Mirai é blindado, tornando o ataque inútil. Em resposta, Mirai dá um chute no abdômen de Metropoliman, momentaneamente desequilibrando-o. Enquanto isso, Metropoliman chama seu anjo para ajudar a transferir a flecha branca para o braço livre, mas não recebe resposta. Mirai aproveita o caos para ganhar vantagem. Com a ajuda de Saki, ele usa os anéis de flecha como algemas improvisadas, imobilizando completamente Metropoliman. Sem outra opção, Metropoliman tenta escapar ativando suas asas, mas Mirai e Saki conseguem restringi-lo novamente, usando suas próprias asas como apoio. Neste momento crítico, Nanato, que está gravemente doente devido a câncer, decide agir. Apesar de suas forças estarem quase esgotadas, ele pega sua metralhadora e mira em Metropoliman. Em seus momentos finais, Metropoliman se lembra de sua família antes de ser abatido por Nanato. As balas perfuram a armadura de Metropoliman, ferindo-o fatalmente de maneira rápida, mas brutal. A cena é transmitida ao vivo na televisão, e o público que antes via Metropoliman como um salvador, agora celebra sua queda. Após a morte de Metropoliman, a atmosfera muda. A flecha vermelha embutida nele retorna ao seu dono junto com os anéis, asas e outras flechas. Os anjos aparecem para coletar as almas de Metropoliman e Hajime, deixando Mirai, Saki e Nanato para lidar com as consequências da batalha. No hospital, a condição de Nanato é crítica. Apesar dos esforços dos médicos, que foram influenciados pelas flechas de Nanato para seguir suas ordens, eles só conseguem prolongar sua vida por alguns minutos. Em um ato final de amor, Nanato chama sua família para se despedir. Sua filha, profundamente afetada, o observa em silêncio. Ciente do seu fim iminente, Nanato tenta acender um cigarro, mas ele escorrega das suas mãos antes que possa aproveitar. Nesse momento, seus sinais vitais cessam e Nanato falece inconsciente. Barrett, o anjo de Nanato, gentilmente coleta sua alma, expressando tristeza pelas ações que seu protegido tomou durante sua vida. Como gesto final de gratidão, Barrett dá as asas e flechas de Nanato para Mirai e Saki, que agora devem continuar seu legado e enfrentar os desafios que estão por vir. Com isso, Barrett ascende aos céus, levando a alma de Nanato com ele. À medida que a noite cai, a cena do crime se torna o ponto focal da segurança nacional. Investigadores examinam meticulosamente os restos de Metropoliman, e a tecnologia é embutida em seu traje, procurando pistas para rastrear sua origem e descobrir sua verdadeira identidade. O detetive principal, ciente da gravidade da situação, amplia a investigação para localizar os outros candidatos a Deus. No hospital, Mirai é consumido pela culpa pela morte de Nanato, sobrecarregado por um senso de responsabilidade pelos eventos que ocorreram. Saki tenta confortá-lo, lembrando-lhe que o sacrifício de Nanato salvou inúmeras vidas. Quando Mirai se afasta, ele nota a flecha vermelha cravada no peito de Saki brilhando intensamente. Embora suspeite de sua influência sobre as palavras dela, Saki o assegura de que seus sentimentos são genuínos. Ela revela que mesmo antes de ser atingida pela flecha, já nutria afeto por ele, sentimentos agora fortalecidos por suas experiências compartilhadas. Seu anjo afirma a honestidade de Saki, oferecendo apoio silencioso. Mirai revela uma descoberta perturbadora: Metropoliman estava sob o controle de outra pessoa, evidenciado pela flecha vermelha cravada em seu peito. Ao mesmo tempo, é revelado que o anjo de Hajime, que dissemina informações, aliou-se ao anjo de um menino que transmitiu a batalha.
Em um flashback, o menino Susumu Yuito é visto atingindo o Metropoliman com uma flecha vermelha enquanto o observa secretamente na escola. Usando a influência da flecha, Susumu convence Metropoliman a levá-lo para casa e garantir sua promessa de proteger seus pertences caso aconteça alguma coisa. No presente, Saki tenta animar Mirai preparando uma refeição especial, mesmo temendo que possa não sair bem. Enquanto isso, Mirai, com a orientação de Nace, formula estratégias para enfrentar os candidatos restantes, avaliando quem possui flechas ou asas. Quando Saki lhe traz a comida, ela o encontra adormecido ao lado dos restos do terno de Nanato. Ela o cobre gentilmente com um cobertor e, por impulso, inclina-se para beijá-lo. No entanto, ao ouvir Mirai murmurar o nome de Nanato enquanto dorme, ela se abstém. Na manhã seguinte, Mirai acorda com a visão de Saki preparando o café da manhã. Ela explica que os anjos estão dando aos candidatos espaço para refletir. Durante a refeição, Mirai dá uma mordida e fica visivelmente chocado. Confundindo sua reação com a comida sendo muito apimentada, Saki começa a se preocupar. No entanto, Mirai revela algo surpreendente. Anos de abuso e desnutrição haviam embotado seu paladar, mas agora, pela primeira vez em anos, ele pode saborear a comida. Enquanto isso, os candidatos restantes se reúnem. Muitos, complacentes com os privilégios concedidos por suas flechas e asas, mostram pouco interesse em se tornarem Deus. Ninguém respondeu quando perguntado quem aceitaria o papel. Neste ponto, Benima, o anjo dos jogos, anuncia que seu candidato, Susumu Yuito, está particularmente ativo no processo de seleção. Esta revelação agita o grupo. Enquanto isso, Susumu, o menino que manipulou o Metropoliman, agora está livremente voando pela cidade. Um espectador consegue capturar uma foto dele, e a imagem viraliza, confirmando seu status como candidato. Longe da confusão, Saki relembra a infância despreocupada e compartilha sanduíches com Mirai. Seu sorriso cresce ao expressar seu desejo de felicidade duradoura entre eles. Simultaneamente, Susumu surpreende o mundo ao aparecer na televisão nacional para uma entrevista. Ele revela que é aluno da 6ª série e que se tornou candidato não por pensamentos suicidas, mas por puro tédio. Ele explica que seus pais estavam perpetuamente ausentes, deixando-o sem amigos e solitário. Uma noite, enquanto organizava comprimidos que ele tinha encontrado, seu anjo apareceu. Durante a entrevista, Susumu divulga detalhes importantes sobre as asas, flechas e o processo de escolha do novo deus. Ele admite francamente ter manipulado o Metropoliman e propõe uma ideia radical, votação mundial para eleger o próximo deus entre os 6 candidatos restantes. Para isso, ele incentiva o público a localizar e expor as identidades dos candidatos. Em uma jogada ousada, Susumu termina sua transmissão mostrando uma foto de Mirai em seu celular, declarando: "Eu voto em Mirai para ser o próximo deus". Depois que Susumu propõe que os outros candidatos votem em Mirai para se tornar o novo deus, uma das candidatas é mostrada desfrutando de seu estilo de vida luxuoso. Ela diz ao seu anjo que também apoia Mirai como uma mudança positiva. Enquanto isso, Saki pergunta a Rebel se basta que todos aprovem alguém para torná-lo deus. Rebel explica que Mirai deve primeiro se declarar como deus, mas ele não pode fazê-lo sob o efeito de uma flecha vermelha. No entanto, se ele usar a flecha branca, ele poderia se tornar deus. Em outro lugar, Susumu está distraído com seu telefone móvel quando a polícia de repente intervém para capturá-lo. Um grupo de soldados o cerca e começa a atirar, mas Susumu usa a velocidade de suas asas para escapar. Mais tarde, Murei, que está em um encontro com Saki, agora sua namorada, assiste na televisão enquanto vários candidatos eliminados são revelados publicamente. Eles também descobrem rumores nas redes sociais sugerindo que Mirai poderia ser um candidato devido à sua vida aparentemente perfeita, boas notas, uma nova namorada e sua popularidade após derrotar Metropoliman. Mirai percebe um homem os observando, então ele pega Saki pelo braço, e eles fogem da área. Enquanto isso, altos funcionários japoneses discutem os candidatos, considerando-os uma ameaça comparável a armas nucleares. De volta ao Mirai, Saki sugere que eles fujam juntos para um lugar onde ninguém possa encontrá-los. No entanto, Mirai percebe que essas ideias são influenciadas pela flecha vermelha e a tranquiliza, dizendo que ninguém os encontrará se agirem como estudantes normais. Dias depois, apesar de se sentir constrangida com suas cicatrizes, Saki decide ir para a escola com Mirai, onde passa um dia ouvindo rumores sobre os candidatos a deus. Ao voltar para casa, Mirai é parado por um detetive de segurança nacional, Masaya, que lhe diz que seus superiores querem prendê-lo. No entanto, o detetive acredita que isso é um erro. Masaya então pergunta sobre suas flechas que parecem intrigá-lo. Mirai recua, sentindo uma armadilha, e usa suas asas para se manter alerta. Embora Masaya não consiga ver as flechas ou as asas, ele deduz sua presença a partir da postura de Mirai. Masaya menciona que Saki está com um de seus subordinados, chamado Manami, o que leva Mirai a correr para o templo onde ela está. Ao chegar, ele descobre que Saki atirou no detetive com uma flecha vermelha. Masaya explica que sua noiva também está sob a influência da flecha vermelha, e que ele quer protegê-los porque suas identidades serão reveladas publicamente em breve. Mirai e Saki concordam em ir com Masaya depois que ele se oferece para ajudá-los, já que os candidatos agora estão sendo perseguidos por muitos países.
Ele os leva para seu apartamento, onde lhes dá telefones celulares descartáveis e aconselha a não saírem, para evitar serem detectados. Masaya então explica que o governo ordenou a prisão de todos os candidatos, já que outros países estão olhando para usá-los como armas. Ele também menciona que alguns suspeitos foram identificados como um líder de seita que se proclama Deus. Naquela noite, Murai investiga o líder, Kazuma, e confirma que ele é uma fraude quando não reage a uma flecha vermelha. Enquanto isso, Saki sugere que Manami, que está sob a influência da flecha vermelha, deve receber a flecha para a proteção, enquanto continuam investigando outros candidatos suspeitos, incluindo um amigo de Metropoliman e alguns estudantes que recentemente perderam suas famílias. No dia seguinte, Murai aparece na frente de Mizuki-Yu, que tinha acabado de deixar sua namorada em casa. Como era de se esperar, o jovem fica pálido ao ver uma figura encapuzada e ameaçadora diante dele. Mizuki-Yu implora por sua vida, garantindo a Murai que não tem nenhuma intenção de causar mal. Murai, duvidando de sua sinceridade, decide trocar sua flecha branca pela vermelha e atira em Mizuki-Yu, trazendo-o sob seu controle. Sob seu efeito, Mizuki-Yu confessa ser um candidato a Deus. Murai, prosseguindo cautelosamente, ordena que ele fique com o grupo. Mizuki-Yu revela que seu anjo é o Anjo dos Sonhos, um anjo de segunda classe, explicando por que ele possui apenas a flecha vermelha e não a branca. Após este encontro, os grupos decidem procurar outros candidatos. Eles chegam à casa de um jovem cuja família está à beira do colapso. Dominado pelo desespero, o garoto está prestes a tirar a própria vida, e também planeja fazer o mesmo com seu irmão. Antes que ele possa agir, Murai usa sua flecha vermelha como escudo para bloquear a flecha do garoto. Nesse momento, eles descobrem que o anjo dele é o Anjo das Trevas, e confirmam que o garoto não é um candidato de classe especial. Ao ouvir isso, o menino chamado Mizuki-Yu confessa que não é um candidato e que havia mentido, acreditando que se dissesse o contrário, Murai o mataria. Ele admite ter mentido para se proteger. Shuji pede ao grupo para usar a flecha branca, para que ele possa morrer ao lado de seu irmão. Ele revela um passado trágico. Seu avô estava gravemente doente, então ele usou a flecha vermelha para fazê-lo tirar a própria vida e acabar com seu sofrimento. Ele também compartilha que sua mãe foi infiel a seu pai, levando ao divórcio deles e causando-lhe uma profunda depressão. Em seu desespero, Shuji usou a flecha novamente, pedindo para seu pai morrer, e o encontrou sem vida em um lago no dia seguinte. Ele até a usou em sua mãe e no amante dela. Apesar de seu passado sombrio, Shuji insiste que não quer se tornar Deus, mas planejava usar a flecha vermelha para ajudar os outros a acabar com seu sofrimento. No entanto, Murai aponta que suas ações constituem um crime. O garoto, sem saber disso, promete não usar a flecha dessa maneira novamente. Antes de deixar o grupo, Shuji pede para acabar com o sofrimento do irmão e depois tirar a própria vida. Murai intervém, lembrando-o de que, mesmo que pareça não ter amigos ou pessoas que o valorizem, sua morte ainda afetaria a outros. O grupo conversa com ele, tentando fazê-lo reconsiderar sua decisão e pensar com mais clareza. Após suas palavras sinceras, Shuji reconsidera e decide não usar a flecha contra seu irmão ou ele mesmo por enquanto. Ele então concorda em se juntar ao grupo para ajudar no processo de seleção do próximo deus. Enquanto isso, o governo começa a reconhecer publicamente a existência dos candidatos, embora muita da população permaneça cética. Neste momento, Murai e Saki sobrevoam a cidade em seus trajes, falando aos cidadãos sobre o processo de seleção. De repente, Suzumu Yuito aparece, disparando uma flecha vermelha em Murai para confirmar se ele é realmente o verdadeiro. Murai bloqueia o ataque, provando sua autenticidade, o que entusiasma Suzumu. Depois disso, Murai pede para falar com ele em particular. No céu, Murai revela seus rostos e os de Saki, perguntando a Suzumu se ele possui a flecha branca e solicitando sua cooperação. Suzumu concorda, e juntos planejam seu próximo movimento. O grupo decide procurar Yuri Temari, uma candidata sequestrada pelo governo. À noite, os anjos atravessam as paredes do local onde ela está sendo mantida e explicam o plano para ela, reunir todos os candidatos perante o mundo para que o último candidato apareça, permitindo que uma eleição pacífica ocorra. Yuri concorda em cooperar e eles começam a elaborar uma estratégia para libertá-la sem levantar suspeitas. No entanto, ela os alerta que o local é monitorado por câmeras 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornando a tarefa deles desafiadora. O ministro informa que as tropas foram enviadas apenas para capturar os candidatos, não para atacá-los, e proteger os cidadãos. No entanto, Gaku insiste que eles não são uma ameaça e não devem ser atacados, mas sim protegidos. Ele assegura que em 24 horas será capaz de provar isso, pois possui informações vitais para apoiar sua afirmação. Com a chegada dos helicópteros, os candidatos decidem se dispersar, indo para diferentes locais em todo o país. Logo depois, eles recebem uma mensagem anunciando que o ministro retirou todas as tropas militares. No entanto, vários drones aparecem e os cercam. Em meio a essa tensão, os candidatos decidem falar diante das câmeras de televisão sobre seus planos se fossem escolhidos para se tornarem Deus, na esperança de que o último candidato se revele. Um por um, eles compartilham suas visões de um mundo ideal.
Shuji fala de um mundo onde as pessoas podem morrer quando quiserem. Embora muitos se oponham a essa ideia, alguns a apoiam. Ele propõe um mundo sem trabalho. Então Suzumu menciona um mundo onde todos podem ter flechas brancas. No entanto, ele acrescenta que ser um candidato é divertido, então ele criaria um mundo onde todos tivessem flechas brancas. Saki, por outro lado, sonha com um mundo onde todos sejam gentis e sorriam. Finalmente, Murai declara que se ele fosse Deus, não faria nada porque acredita que cada pessoa deve viver por conta própria. Este definitivamente não foi o discurso que esperavam ouvir do nosso candidato. Após essas declarações, os candidatos se reúnem novamente e chamam o último candidato, convidando-o para se juntar a eles para uma discussão. Em resposta, o misterioso indivíduo finalmente aparece, surpreendendo a todos. Shuji o reconhece como um professor renomado e ganhador do prêmio Nobel. Murai sugere que eles vão para um lugar mais privado para conversar, mas o recém-chegado recusa, insistindo que o mundo inteiro merece ouvir o que ele tem a dizer. O novo candidato apresenta uma teoria intrigante. Ele afirma que Metropoliman estava certo em duvidar da existência de um deus real. Segundo ele, o deus que organizou essa seleção é falso. Dirigindo-se a Murai, ele pergunta por que ele decidiu que não faria nada se fosse escolhido como deus. Murai responde que cada ser humano deve encontrar seu próprio caminho e confiar em si mesmo. Gaku então apresenta outra teoria. Ele sugere que a humanidade existia antes de qualquer conceito de Deus. Ele discute a evolução das espécies e sugere que Deus é apenas uma acumulação de pensamentos criados por pessoas que acreditam nele. No entanto, ele argumenta que hoje em dia, com menos crentes, este Deus caiu em desespero e enganou os anjos para iniciar a seleção de candidatos. Gaku acrescenta que seu plano era transmitir a seleção do novo Deus para o mundo inteiro, acreditando que isso renovaria a fé das pessoas na divindade. No entanto, Gaku os encoraja a parar de depender de deuses e, em vez disso, confiar em outros humanos. Ele argumenta que a ciência e a tecnologia em breve superarão qualquer necessidade de um ser divino. Ele declara que a humanidade não precisa de nenhum deus. Enquanto essas declarações são transmitidas, um grupo de atiradores se prepara para atacar os candidatos. Revel, o anjo mais sábio, compartilha detalhes sobre o céu e explica que as orações humanas constituem o poder de Deus. No entanto, ele suspeita que alguns anjos já sabem a verdade e optam por não intervir. Os candidatos começam a duvidar das teorias de Gaku, exceto Shuji, que parece convencido de que ele está certo. Eri pergunta se há uma maneira de evitar a obrigação de escolher um deus. Gaku responde que há realmente uma alternativa. Nesse momento, Yuto detecta a presença de soldados armados e alerta o grupo. Percebendo a ameaça, Suzumu inocentemente tenta usar sua flecha vermelha para controlá-los, mas Murai grita para ele parar e se retirar. No entanto, um soldado dispara e a bala atinge Saki, deixando o grupo perplexo. Os soldados começam a atirar freneticamente, forçando os candidatos a voar na velocidade máxima para desviar das balas. Em meio ao caos, Murai tenta alcançar o corpo de Suzumu, mas Gaku Yonda aparece e o pega em seus braços antes que Murai consiga. Gaku se afasta rapidamente, procurando um lugar seguro enquanto as balas continuam a chover. Dada a gravidade dos ferimentos de Suzumu, Gaku conclui que ele não sobreviverá. Sem hesitação, ele tira sua flecha branca, perfura Suzumu com ela e absorve todos os seus anéis de asas e flechas. Enquanto isso, na casa do detetive Hoshi, os candidatos recebem uma ligação do telefone de Suzumu. Quando atendem, descobrem que é Gaku falando. Ele pede para colocarem a ligação no viva voz e, sem rodeios, informa que Suzumu está morto e que agora possui todos os seus anéis. Antes de desligar, ele acrescenta que sua intenção era observar as reações das pessoas antes de se reunir com elas. A conversa então termina abruptamente. Em um local distante, Gaku pergunta a Shuji se ele estaria disposto a ser perfurado pela flecha branca. Shuji responde diretamente que sim. Gaku aproveita a oportunidade para propor um cenário hipotético. Se ele entregasse a flecha branca a Shuji, ele a usaria contra ele? A resposta de Shuji é sim, pois ele respeita muito Gaku e aceita qualquer decisão que ele tome. Para maior segurança, Gaku decide perfurar Shuji com uma flecha vermelha para garantir sua lealdade. Enquanto isso, nos céus, um dos anjos chega com a alma de Suzumu. Outros anjos informam que eles estão em sérios problemas. Deus está morrendo. No dia seguinte, os meios de comunicação revelam as identidades de todos os candidatos. Diante disso, o detetive Hoshi decide levá-los a um abrigo completamente isolado, sem câmeras e janelas, para garantir sua segurança, dado que ainda existem aqueles que desejam capturá-los. Durante uma conversa no abrigo, Murai sugere que falem com Yonda. O detetive concorda com a ideia e diz que também tentará falar com o professor, pois se conhecem do ensino secundário. Ele revela que Gaku era tão brilhante que abandonou os estudos apenas 2 semanas após começar, preferindo estudar sozinho, pois não queria amigos nem conhecer novas pessoas. No presente, Yonda conversa com Shuji, confessando que seu desejo de morrer foi movido por uma curiosidade profunda. Ele queria saber se a experiência da morte era real e se havia uma vida após a morte. Segundo ele, o conceito de outro mundo não passa de uma ilusão criada por uma criatura que finge ser Deus, extraindo energia dos humanos.
Gaku agora aumenta as apostas e planeja ir mais longe para revelar a verdade à humanidade. Ele pergunta ao Guru, o anjo das trevas que conhece o outro lado do céu, se ele é o anjo com poderes especiais ou se é outro. No entanto, como eles sabem, os anjos são proibidos de falar sobre tais assuntos. O professor ameaça impedir que os candidatos se tornem essas criaturas e considera usar sua flecha branca em Nakami, embora o garoto aceitasse com honra. Isso deixa o Guru em uma posição difícil, pois sua missão como anjo é garantir que seu escolhido chegue a Deus sem morrer no processo. Eventualmente, Oguro concorda em falar, mas sob uma condição. Gaku deve entregar a flecha branca de Suzumi a seu companheiro, garantindo-lhe que Shuji, sob a influência da flecha vermelha, não usará a flecha branca contra Yonda, permitindo que ele prossiga com seus planos. Agora que tudo está discutido, o anjo revela um detalhe crucial. O anjo especial pode ser Nace, pois ela possui a habilidade única de tocar seu candidato em objetos terrestres, algo que nenhum outro anjo pode fazer. Nace até salvou Mirai de cair no vazio em uma ocasião, embora ela pareça não estar ciente de seu próprio poder. Com essa informação, Gaku entra em contato com o primeiro-ministro e organiza uma reunião com todos os candidatos em um estádio, preparando o cenário para a próxima fase de seu plano. Depois de mais de um mês, o efeito das setas vermelhas desaparece dos detetives. Para manter seu apoio e habilidades, Mirai decide perfurar o detetive com outra seta vermelha. Por sua vez, o detetive usa uma flecha vermelha em sua noiva, garantindo sua lealdade. Naquela mesma noite, Gaku voa diretamente para o primeiro-ministro, usando suas flechas nos seguranças. Ele também atinge o primeiro-ministro com uma flecha vermelha, garantindo seu controle e permitindo que ele manipule o Estado. Dias depois, o primeiro-ministro anunciou na televisão nacional as intenções de Gaku Yonda de se encontrar com os outros candidatos. Na câmera, ele declara que o governo fornecerá o estádio olímpico para uma discussão sobre a eleição do novo deus e garantirá que a área seja liberada e segura. Em seguida, Gaku aparece por videochamada, afirmando que o mundo não precisa de um deus, muito menos de uma criatura divina falsa. Ele pede que ninguém tente matar os candidatos. Intrigados com as declarações de Gaku, Mirai e os outros perguntam a seus anjos se o que ele disse é verdade. Os anjos confirmam. O último candidato sobrevivente se tornará o novo deus. No entanto, se todos os candidatos morrerem ao mesmo tempo, a posição ficará vaga. Essa revelação altera a dinâmica entre os candidatos, que agora enfrentam o desafio de criar um novo plano. Alguns no grupo desconfiam das motivações do professor e argumentam que matá-lo seria o melhor curso de ação. Outros se opõem a isso, dizendo que fazer isso os tornaria iguais ao Metropoliman. Naquela noite, Mirai reflete sobre o estado do mundo com preocupação. Ele observa que apenas 10% da população continua a acreditar em Deus, em comparação a 50% antes das declarações de Gaku. Esse declínio na fé o preocupa, pois mesmo que alguém se torne Deus, pode não ser aceito pela humanidade. Saki pergunta diretamente a ele se ele realmente deseja se tornar Deus. Mirai, com determinação, responde que sim. Em resposta, Saki pede para ficar a sós com ele uma última vez, como se fosse uma despedida. Enquanto isso, durante um jantar com o primeiro-ministro, Gaku negocia com representantes de outros países. Ele propõe um acordo para garantir que todos os candidatos morram simultaneamente, impedindo assim a criação de um novo deus. Os líderes internacionais consideram sua proposta e parecem entender a favor do plano. Em outro lugar, Mirai e Saki têm uma conversa particular sobre tudo o que viveram juntos. Eles refletem sobre como suas vidas mudaram desde que foram escolhidos como candidatos. Com o nascer do sol como cenário, Mirai expressa gratidão por terem sobrevivido até agora e agradece a Saki por seu amor e apoio. De mãos dadas, eles voltam para o abrigo. Várias horas depois, começa a tão esperada reunião de candidatos. Mirai, Saki e seus aliados esperam no centro do estádio, ao lado de Nace. Os primeiros a chegar são Yonda e Shuji, acompanhados pelo detetive e sua noiva. Ao ver Gaku, o detetive tenta iniciar uma conversa, mas Gaku o interrompe friamente. Yonda lembra sucintamente seus breves encontros e a duração de cada conversa. Então comenta de forma incisiva que eles nunca foram amigos. Ele descarta qualquer lembrança pessoal, concentrando-se no propósito da reunião, que é discutir seu plano. Gaku apresenta sua proposta para prevenir a criação de um falso deus. Ele sugere que os candidatos restantes colaborem para eliminar uns aos outros, garantindo assim que ninguém ocupe o lugar de Deus. Ele também compartilha uma teoria. Se eles conseguirem se matar dentro de segundos um do outro, poderão impedir o nascimento de uma nova entidade divina. Enquanto isso, Mirai silenciosamente elabora um plano para usar sua flecha vermelha e persuadir Gaku a votar nele como um novo deus. No entanto, ele sabe que deve ser estratégico e escolher o momento perfeito, como ele está ciente dos cálculos meticulosos de Gaku. Gaku pede a Mirai para falar em particular, mas o detetive Roshi insiste em acompanhá-los, certificando-se de não interferir. Uma vez a sós, Gaku pergunta diretamente a Mirai se ele está disposto a se tornar Deus. Mirai responde afirmativamente, explicando que embora ele pessoalmente não deseje o papel, muitas pessoas dependem de suas crenças religiosas para viver vidas significativas. No entanto, Gaku permanece não convencido.
Embora entenda o desejo de Mirai de salvar o máximo de vidas possível, ele deixa claro que não pode aceitar a existência de um deus e terá que matá-lo, pois não permitirá que ele assuma esse papel. Naquele momento, Mirai desenha sua flecha branca, segurando-a para baixo como um símbolo de sua decisão. Enquanto isso, Shuji, que ficou com o resto do grupo, ameaça usar sua flecha branca em qualquer um que se oponha ao plano do professor. Manami reage rapidamente, imobilizando Shuji e tentando perfurá-lo com uma flecha vermelha para quebrar o controle do professor sobre ele. Infelizmente, eles percebem que a flecha vermelha não tem efeito porque Shuji já está sob a influência da flecha do professor. Agora o destino de todo o grupo depende do que acontece com Mirai. De volta a Mirai e Gaku, a situação se intensifica enquanto Gaku tenta pressioná-lo ainda mais. Ele pega o celular e mostra uma foto de Saki em perigo, ameaçando machucá-la se Mirai não renunciar a se tornar Deus em 28 segundos. Com o coração partido, Mirai decide abrir mão de sua reivindicação para salvar a vida de Saki. No entanto, essa decisão decepciona profundamente Gaku, que o acusa de sacrificar o bem-estar de milhões por causa de uma vida. A tensão atinge o auge quando Gaku saca sua própria flecha branca. Embora Mirai tenha renunciado a se tornar Deus, Gaku permanece relutante em deixá-lo viver. Ele o confronta, afirmando que a menos que Mirai permita ser atingido pela flecha branca, a situação não será resolvida. Gaku aumenta as apostas, forçando Mirai a escolher entre sua própria vida e a de Saki. Conforme os segundos passam, a mente de Mirai se inunda de memórias de seus momentos com Saki, sua principal motivação para continuar. Finalmente, Gaku dispara sua flecha, e Mirai, resoluto, permanece imóvel. Ele declara que algumas vidas valem mais do que a dele e aceita seu destino. Em um ato supremo de autossacrifício, Mirai permite ser atingido pela flecha branca, selando sua decisão e demonstrando que sua humanidade e compaixão transcendem qualquer título ou poder divino. Assim que a flecha está prestes a atingir Mirai, Nace o agarra e voa para salvar sua vida. No entanto, por razões desconhecidas, ela de repente para no meio do ar, fica em silêncio e finalmente o solta. Enquanto Mirai despenca, uma esfera escura envolve Nace, começando a absorvê-la. Isso acontece porque Nace interferiu na batalha, fazendo com que ela fosse rebaixada a um anjo de segunda classe, perdendo tanto suas asas quanto sua flecha branca. Após alguns momentos, Nace é libertada, mas as consequências são severas. Metade do corpo dela se transformou em pedra. Gaku mais uma vez ameaça Mirai, avisando-o de que se ele continuar a resistir, alguém mais morrerá. Ele lança outra flecha branca, forçando Mirai a escolher entre se defender ou sacrificar sua vida. Assim que a flecha se aproxima dele, Saki aparece inesperadamente, puxando Mirai para fora do perigo e fugindo com ele. Como Saki chegou lá, Shuji, que a mantinha cativa, decidiu libertá-la, pois não consegue se obrigar a matar alguém que não deseja morrer. A ação ousada de Saki choca a todos. Apesar de temer por sua própria vida, ela escolheu salvar Mirai. Em resposta, Gaku, com um tom autoritário, exige que Shuji devolva a flecha que ele afirma ser dele. Em meio à crescente tensão, Yuri aparece atrás de Yonda, pronta para atacar com sua flecha branca. No entanto, antes que ela possa soltá-la, o grupo é surpreendido por Nace, quem, enfraquecida e parcialmente petrificada, fala. Ela expressa um desejo de poupar Gaku do sofrimento, e acaba salvando-o em vez disso. Suas palavras movem profundamente o grupo, servindo como um lembrete pungente de que a humanidade e a compaixão ainda têm um papel nesta batalha. Demonstrando um novo nível de altruísmo, Nace oferece suas asas e a flecha branca a Gaku mais uma vez. No entanto, ele recusa, deixando todos, especialmente Nace, em profunda confusão. O anjo, que salvou Gaku em várias ocasiões, começa a questionar suas decisões e o verdadeiro propósito de sua existência. Enquanto isso, em um esforço para evitar uma maior escalada, Yonda faz uma proposta inesperada. Ele promete a Mirai que, se ele concordar em se tornar Deus, ele revelará a verdadeira natureza do céu. Esta oferta deixa Mirai atônito e cheio de dúvidas sobre o custo de sua vida e as implicações de tal decisão. Ao aceitar a proposta, o ritual para escolher Deus começa. Os candidatos e anjos restantes cercam Shuji e naquele instante tudo fica cinza. Asas e flechas desaparecem e o próprio tempo parece parar. Apenas os candidatos retêm memórias dos eventos que cercam o processo de seleção de Deus. No final do ritual, os candidatos enfrentam uma pergunta crucial: se devem manter suas memórias ou apagá-las completamente. Mirai e Saki escolhem manter suas memórias, valorizando as experiências que viveram, enquanto Yuri opta por esquecer tudo. Pouco tempo depois, o novo Deus se funde com o anterior, desaparecendo da existência. Nesse momento, o tempo retoma seu fluxo normal. Os detetives e Yuri, tendo esquecido os eventos, ficam perplexos com o que aconteceu. Após os eventos anteriores, vemos Yuri Temari se tornando assistente de Gaku Yonda, auxiliando-o em sua pesquisa sobre as flechas divinas, mesmo que ela não possa mais vê-las. Enquanto isso, Mirai Kakashi visita os pais de Saki e Hanakago para anunciar sua intenção de se casar com a filha deles. Os pais de Saki dão sua bênção ao noivado com alegria. Mais tarde, Mirai e Saki saem para caminhar juntos e eventualmente retornam para casa, onde começam a viver sozinhos como um casal.
Algum tempo depois, Nasce observa do céu enquanto Mirai e Saki celebram seu casamento. A alegria de vê-los felizes enche Nasce de contentamento, mas ela é interrompida por outro anjo, Revel, quem informa a ela que Deus está chamando por ela. Nasce vai se encontrar com Deus, quem pergunta se ela se lembra o que ela era antes de se tornar um anjo. Nasce admite que não se lembra. Nasce expressa preocupação com Deus, que parece mais triste do que antes, e após este breve encontro, ela retorna às suas obrigações. Enquanto isso, Deus observa os antigos candidatos e suas novas vidas. Notando que todos parecem felizes, ele sente uma breve sensação de satisfação. No entanto, enquanto ele se concentra em seu trabalho divino, ele vê as almas das pessoas que estão prestes a morrer. Ele fica profundamente perturbado ao perceber quantas pessoas tiram suas próprias vidas ou matam umas às outras, o que o leva a questionar como o mundo pode ser tão cruel. Em um ponto, após refletir sobre a escuridão do mundo, ele estende a mão. E uma esfera brilhante aparece diante dele. O que acontece a seguir é devastador. Os anjos começam a desaparecer um por um. Um anjo olha para Deus novamente e descobre que ele tirou a própria vida. Chocado, o anjo declara que o céu acabou e desaparece também. A massa, testemunhando tudo isso, se desintegra junto com os outros anjos. No mundo humano, a desintegração se estende a todos os jovens, que também desaparecem. Mirai e Saki, percebendo o que está acontecendo, se abraçam firmemente antes de desaparecerem juntos. E é aqui que o anime de hoje termina. Se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal. Até a próxima!